e abrisse comigo no livro de Gênesis, o início de tudo, onde Deus criou, Gênesis capítulo 22, uma palavra bem conhecida ao meu e ao seu coração, mas eu tenho certeza que é uma palavra que o Senhor Ele tem ao meu respeito e ao seu respeito nesta noite, amém? Gênesis capítulo 22, que diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e o oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão de manhã, de madrugada, e abradou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços. E Isaque, seu filho, fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu, o moço, iremos até ali, e havendo adorar, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-lo sobre a Isaque, seu filho, e tomou fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Eu confesso a vocês, nesta tarde eu orei ao Senhor, pedi que Ele viesse confirmar a sua palavra, e muito bem verdade é que quando nós viemos para o culto, para pregar a palavra, a gente fica esperando a resposta, a confirmação de Deus, num louvor, num gesto, num algo que o Senhor quer realizar e quer falar. A gente fica muito sensível. Eu não sei se todos que pregam sentem essa mesma dependência ou essa sensibilidade que eu sinto de enxergar, de querer compreender se Deus verdadeiramente está no meio desta palavra. E eu glorifico a Deus, a nossa diaconisa Angélica aqui falando sobre ofertas, né? Falando sobre a limpeza do templo naquela época, que os levitas eles tinham de limpar a presença do Senhor, a casa do Senhor. Eu falei: Deus, o Senhor tem algo no meio deste negócio. E eu glorifico ao Senhor porque Ele confirmou a sua palavra. Pois bem, irmão, serei muito bem breve nesta noite, para que você vá para a sua casa e tenha uma bela semana. Mas eu irei dizer tudo aquilo que o Senhor propôs no meu coração. Ele tem revelado essa palavra há alguns dias, algumas semanas no meu coração. E domingo passado eu confesso que, ouvindo o cooperador Samuel pregando essa palavra, sobre Abraão, sobre Sara, sobre da onde Deus tirou Abraão, e Deus alegrou ainda mais o meu coração. Nessa semana os irmãos montaram o cronograma e nos deu esta incumbência e esta responsabilidade. Por isso eu vou pregar esta palavra ao meu e ao seu coração, amém? A Bíblia diz acerca de Abraão, um sacerdote, um patriarca, um homem que era um exemplo de fé e é até hoje, né, para as nossas vidas, para as nossas famílias. Todo patriarca na Bíblia ele tem uma linda história. E a Bíblia diz que Deus outrora vai até a terra de Ur dos Caldeus, Pierre, e encontra um homem chamado Abraão. A Bíblia diz que Abraão ele foi até a terra de Ur com seus pais e com a sua família. E ele tinha um trabalho de escultor, de lapidador de imagens. A Bíblia diz que na terra de Ur dos Caldeus havia mais de 200 deuses da época. E o interessante é que nenhum Deus havia falado com Abraão como o Deus de Israel. A Bíblia diz que num certo dia Deus se levanta, acredito eu, de manhã cedo, e se propõe a falar com Abraão. A Bíblia diz que Deus vai ao encontro de Abraão e fala: Abraão, Abraão, sai da terra de Ur dos Caldeus e vai para a terra onde eu te mostrarei, Abraão. E eu imagino Pierre, Abraão conhecendo todos os deuses, porque ele era um lapidador de esculturas, de imagens, e saber que nenhum Deus havia falado com ele, sabendo que um Deus diferenciado poderia estar falando com ele naquele momento. Eu acredito que se depara, ele se alegra, e ele então, com a sua sabedoria, ele consegue detectar e ouvir o preceito de Deus. A Bíblia diz que o primeiro propósito, pastor Martins, que Deus tinha para a vida de Abraão é que ele viesse se destacar sobre a sua família, sair da sua casa, ir para uma terra onde ele não sabia, peregrinar por um lugar onde ele não conhecia. E a Bíblia diz pela história que ele vem então concretizar uma família. Sara vem então a promessa de Deus para Abraão, que ele viria ter um filho. Mas passam-se os anos e nada se conclui.
Mas o que eu acho interessante é que Deus, Ele tem a sua maneira, Ele tem a sua forma, que é boa, perfeita e agradável sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha história e sobre a história da humanidade. Haja visto que no tempo certo Deus envia ali um filho a Abraão chamado Ismael, mas não era o filho da promessa, e a Bíblia diz que Deus queria que viesse ser um filho da entranha de Sara. Então a Bíblia diz que Deus visita a vida de Sara, e ali ela com uma idade já avançada, irmã Ivetinha, pela medicina hoje a mulher a partir dos 40 anos, ela corre um certo risco de dar um filho na sua velhice, daí por diante. Mas é o interessante que Deus tinha prometido, diaconisa Angélica, para Sara, que daria um filho, e eles vieram ali, que acredito eu, perseverando, perguntando, quem sabe ali, indagando a Deus: Deus, cadê a minha promessa? Deus, cadê aquilo que o Senhor prometeu? Cadê, Senhor? Não é assim. Quando Deus fala conosco, nós perguntamos, nós indagamos: Senhor, o que está acontecendo? Cadê a promessa, Senhor? O que está acontecendo, Senhor? O Senhor me prometeu, o Senhor falou. Senhor, o que está acontecendo? O que é interessante é que a Bíblia diz, irmãos, que Deus então envia ali um filho chamado Isaac até o útero daquela mulher. Ele começa de uma forma muito esplendor a formar os ossinhos, formar o rostinho, formar o braço, formar tudo, e no momento certo ela vir gerar este menino. E a Bíblia diz que ele era um homem muito cuidadoso com Sara. Mas o que é interessante é que a Bíblia, ela vai dar uma ênfase, e depois que Abraão veio ter o seu filho, a Bíblia não mostra, ela não designa mais Abraão indo ao altar, ele indo ao sacrifício. Abraão estava distante do sacrifício, Abraão estava distante do altar. E o que eu acho interessante é que quando nós estamos diante do altar de Deus, as coisas acontecem. Quando estamos diante do altar de Deus, a unção parece que é dobrada, parece que as coisas estão mais perto de nós. Mas quando estamos longe do altar, parece que há uma instabilidade, parece que não conseguimos orar mais da mesma forma, parece que o pecado já não faz mais dificultoso, não traz mais uma dor sobre a nossa carne, quando estamos fora do altar. Mas o que eu acho interessante é que Deus, Ele tem uma maneira de trazer o servo, de trazer a serva para o altar. Porque quando nós se distanciamos de Deus, Deus cria propósitos, protocolos para nos levar para o altar. Porque, irmãos, haja vista que a Bíblia diz que nós somos escolhidos por Deus, gerados por Deus, para ser a sua imagem e a sua semelhança, ser o templo do seu Espírito, para crescermos dia após dia. E às vezes se questionamos porque caímos em um protocolo de instabilidade, porque estamos longe do altar. A Bíblia diz que Abraão não sacrificava mais ao Senhor. Quem sabe ele tão preocupado em manter ali a sua vida de casa, preocupado em dar um alimento bom para o seu filho, através da agricultura, através do seu pasto, do seu rebanho. Quem sabe muito preocupado, e tinha se esquecido de que ele precisava voltar para o altar. Mas a Bíblia diz que um certo dia Deus se levanta outra vez. Ele vai ao mesmo encontro de Abraão no caminho e fala: Abraão, Abraão. E Abraão diz: Senhor, eis-me aqui. Abraão, sabe aquele filho a qual eu te dei? Ismael, Senhor? Não, Abraão, Isaque, o teu único filho. Sabe ele, Abraão? Pega ele e sacrifica a mim, Abraão. A Bíblia diz que para sacrificar tinha todo um ritual. Era necessário pegar um cordeiro, ou um carneiro, ou um novilho, sem mancha, sem mácula, levar até o lugar do altar e sacrificar a ele. O que eu acho interessante, irmãos, é que a Bíblia, ela vai nos dizer que Deus fala com Abraão e ele entende. Quem sabe Deus estava em silêncio e ele veio então falar com Abraão para que Abraão voltasse ao altar. Deus disse a Abraão para ele tomar o seu filho, o seu único filho, levaram em um lugar mais uma vez aonde o Senhor iria designar a ele.
A Bíblia diz que Abraão, ele então se levantou de manhã bem cedinho, de madrugada. Ele abradou os jumentos, preparou a lenha. Não sei como era na época que eles levavam fogo, mas acredito eu num candeeiro, como as pessoas mais antigas conhecem, do norte, fala que é um candeeiro, hoje é uma lamparina, mas na terra da minha mãe, do pastor Martins, fala candeeiro, onde você tem que colocar ali o gás, a gasolina, o azeite, alguma coisa para produzir fogo e levar ele com cuidado para não cair e apagar o fogo. A Bíblia diz que de manhã ele abradou os jumentos, pegou 2 moços, seus servos, fendeu a lenha, pediu para Isaac fender a lenha. O que eu acho interessante é que essa história, ela vai nos dar um spoiler, como a nossa irmã Karen fala, esse spoiler dessa geração, essa fagulha do que vai acontecer. E parece que Deus estava dando um spoiler nesta época para Abraão, mostrando que ele iria, depois de alguns anos, sacrificar um que era dele, um que era o unigênito dele. O interessante é que ele pede para Abraão sacrificar o seu filho. Abraão ainda pede para Isaac, fender lenha. A Bíblia diz que Abraão já era idoso. Ele pede, filho, vai fender lenha. Não sei se você sabe o que é fender lenha, mas é pegar o tronco, cortar ele em partes, amarrar e levar para o lugar aonde é destinado. Abraão fende a lenha, Isaac fende a lenha. Abraão pega o fogo, toma os seus moços, abrada o jumento, amarra eles, vão para o lugar. Acredito eu que os seus servos perguntando para ele, Ellen, mas Abraão, aonde nós vamos este horário? Abraão, aonde nós vamos, quem sabe? Sara preocupada, porque Abraão ia sair muito cedo com o seu filho, preparou aquele cafezinho bom para Abraão, para os seus moços, para dar aquela energia, para dar aquela eficácia para eles concluírem o trabalho. E eu acredito que Sara perguntando a Abraão, o que você vai fazer? Não, nós iremos até ali sacrificar e logo nós voltaremos. Mas Abraão, o que está acontecendo? Faz um tempo, acredito eu, Sara falando que a gente não sacrifica, você pode me levar. Não, Sara, fique aí. Acredito eu, Abraão conversando com você, falando, não, fica em casa, porque eu vou ali com os moços e eu já vou voltar. Calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Sabe quando você vai para o hospital com uma pessoa desenganada, uma pessoa totalmente paralisada e as pessoas falam, não, fica em casa, ó, calma, vai dar tudo certo, eu te ligo. Parece que Abraão estava falando, não, fica em casa, vai dar tudo certo, calma, fica despreocupado, eu vou ali e já vou voltar. E Sara, eu acredito que uma mulher muito sábia, falando, tem alguma coisa de estranho. Abraão está com o seu semblante meio caído, meio preocupado, ele não dormiu essa noite. Não é, irmãos? Quando estamos passando por dias difíceis, a gente não dorme, a gente rola para lá, rola para cá, e acontece coisa, e a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? A gente não dorme de preocupação. Tem alguns vai perdendo o cabelo, até como eu estou perdendo, de preocupação, irmãos. Os dias são tão trabalhosos que a gente vai perdendo a energia, o cabelo, as forças. Irmãos, imagine Abraão, velhinho, cara, preocupado porque Deus tinha pedido o seu filho, que a Bíblia diz, e eu gostaria de pedir a ajuda do Tiago. Ele levantou a mão e eu fiquei feliz. Eu falei, meu Deus, é o único homem aí que a gente tem. Vem até aqui, Tiago, até a frente, por favor. Venha me ajudar aqui. Irmãos, não se preocupa não, no final dá tudo certo. Senta aqui, Tiago, fica aqui sentadinho, por favor. Não fica com vergonha não, que você é de casa, tá aí com a mamãe, vocês são de casa, fica aí à vontade. A Bíblia diz, irmãos, que ele abradou o jumento, pegou, fendeu a lenha, e um certo dia ele foi ao caminho, e como eu estava falando, quem sabe os seus servos pediram para ele designar um lugar, mas Abraão, a história vai nos dizer que Deus iria designar um lugar. E a Bíblia diz que quando chegou ao lugar, Deus falou a Abraão, é naquele monte. E a Bíblia diz que Abraão, ele pede para os seus 2 servos ficarem ao lugar. Ele pega Isaac,
Ele pega Isaac, vamos Isaac, seu Isaac. Ele pega Isaac, Isaac está vendo aquele monte lá em cima. A gente vai ali sacrificar o Senhor e logo nós vamos voltar, Isaac. E a história diz, pode ficar aqui, que Isaac começou a perguntar. Ele começou a perguntar: pai, mas a lenha, ela está preparada, o fogo está aqui, o cutelo está na sua mão, e o cordeiro onde está? E a Bíblia diz que eles foram caminhando, acredito eu, cantando aquele corinho, caminhando eu vou para Canaã, e num vigor total, subindo, caminhando eu vou para Canaã. E quando eles chegaram ao lugar, a Bíblia diz que Abraão, bem velhinho, com fogo na mão, com o cutelo na sua vestidura, ele pega o seu filho, ele amarra o punho dele, ele deita Abraão sobre o altar. Aleluia. Deus, maravilhoso. Ele deita Abraão sobre o altar. E o interessante, irmãos, que para o sacrifício ser feito, era necessário que Abraão amarrasse o novilho, o carneiro e daí por diante. Era necessário ele amarrar. Ele amarra Abraão. Abraão amarra Isaac. E a Bíblia diz que, eu acredito, ele com o seu cutelo muito afiado, preparado para o sacrifício. A Bíblia diz que ele pega do seu cutelo, ele se assenta, e quando ele vai deferir, irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele fala a Abraão. Deus não permitiu que Abraão só te retirasse o cutelo. A Bíblia diz que Deus queria ver aonde até Abraão ia. Ele pega o seu cutelo, ele se ajoelha e ele vai deferir próximo à sua jugular. Porque o sangue era necessário ser aspergido, ser jorrado, para que o sacrifício viesse ser recebido ao Senhor. E depois do sacrifício ser concretizado, cerrado o seu pescoço, o que Abraão tinha que fazer? Pegar toda a lenha, espalhar sobre o sacrifício e queimar o altar. Porque o altar naquela época não era um altar de sangue que o Senhor queria, era um altar de incenso que fosse queimado e chegasse até as narinas do Senhor. Pode ir, Tiago, muito obrigado. Uma salva de palmas pela vida do Tiago nessa noite. O interessante é que quando, irmãos, ele vai deferir sobre a garganta do menino, ele se aproxima e ele vai com a sua mão. A Bíblia diz que quando ia encostar, o anjo do Senhor bradou dizendo: Abraão, Abraão. Outra vez Deus falando com Abraão. Eu acredito que ele para na hora, ele fala: Senhor, eu estou aqui. Abraão, não faça mal ao teu filho, teu único filho, porque eu tenho visto a sinceridade, Abraão, do teu coração. O que é interessante, irmãos, é que Deus cria problemas, Ele nos mostra a estratégia para mostrar quem Ele é na nossa vida. A Bíblia diz que Deus levou a Abraão um sacrifício vicário, aonde ele perderia o seu filho. Mas Abraão, irmãos, ele acreditava tanto em Deus, ele sabia que Deus tinha tirado ele de uma terra, tinha limpado ele, tinha dado uma descendência nova, tinha dado um pasto novo, tinha separado ele do seu primo Ló, tinha, irmãos, feito uma coisa maravilhosa. Abraão, ele era um homem tão próspero, que o seu gado, o seu rebanho, o seu novilho, irmãos, era tão grande, era tão grande que ele perdia a conta, acredito eu, que ele perdia a conta de se chegar até contar eles. Mas o que eu acho interessante na palavra de Deus é que depois que o anjo falou com Abraão, ele guarda o seu cutelo, e quando ele olha para um lado, há um novilho, há um carneiro entranhado pelos galhos. A Bíblia diz que havia um cordeiro no lugar ali do sacrifício, porque Deus queria o sacrifício, irmão. Deus estava levando Abraão ao altar porque Ele queria o sacrifício. Ele sabia que Abraão,
Ele estava distante. Deus queria mostrar a Abraão para ele voltar para o altar. E o que seria de Abraão se ele perdesse o seu filho? Ele seria o mesmo, irmãos. Sabe por quê? Porque ele confiava no Deus que prometeu a boa obra à vida dele. Quem é louco, quem é capaz de pegar o seu filho e levar ele até uma serra hoje? Antigamente era um cutelo, mas você vai lá no açougue e tem aquelas lâminas de serra descendo que corta o mocotó, que corta a costela. Imagine você pegar a Mantânia aí, o seu garotão, e Deus falar, ó, vai lá no açougue do Jardim Eliane, põe ele deitado naquela mesa e corta o pescoço, sacrifica ele. Irmãos, eu tenho duas filhas, que eu falo bem sincero pro Deus, eu não teria coragem. Eu acho que eu deitaria no lugar delas e a faca passaria sobre mim e o sacrifício. Não, mas quando Deus quer uma coisa, irmãos, tem que ser a coisa. Não adianta. Quando Deus quer um negócio, Ele quer um negócio. Quando Deus quer uma responsabilidade, Ele quer uma responsabilidade. Quando Deus quer que nós voltamos a Ele, Ele quer que nós voltamos a Ele. O interessante é que o novilho que estava atranhado sobre aquele galho, com o seu chifre ali, sobre aquele arbusto, vai nos lembrar de um sacrifício. Havia um homem que estava num monte chamado Getsemane, e naquela noite ele estava orando, e de repente vieram soldados romanos, pegaram ele, amarraram ele, levaram ele até o templo, chicotearam ele, levaram ele à praça pública, venderam uma lenha, prepararam uma lenha, colocaram sobre ele e foram ao lugar do sacrifício. E quando chegou no lugar do sacrifício, colocaram-se uma coroa de espinho. O que estava remetendo esse novilho entranhado com o seu chifre ali sobre aquele lugar, irmão, se arremete a Cristo Jesus. Faz-nos lembrar da cruz, da coroa de espinho que Jesus foi capaz de suportar por mim e por você. É isso que eu estava falando para ela. Parece que Deus estava dando um spoiler para ele, para Abraão, mostrando que outrora ele enviaria um filho também, que nasceria também de uma mulher, que num certo dia ele iria pedir para que a humanidade viesse sacrificar a ele por amor de uma geração incrédula, corrupta, cheia de pecado. E aquele homem, ele foi capaz de levar o sacrifício. Ele foi até o alto do Gólgota, pregaram ele na cruz do alto do madeiro, fizeram um sacrifício. E que eu acho interessante aqui, eu imagino Abraão descendo, ele subiu cantando, caminhando eu vou para Canaã, e ele descendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é... Irmãos, felizes, irmãos, porque tudo que Deus faz é bom, seja na dor, seja na luta, seja na bonança, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Não existe nada que Deus não faça, ainda que doa, que não seja bom, irmãos. Porque o nosso Deus, Ele é um médico por excelência. Ele sabe o que é preciso para que a cicatriz venha a ser curada. Não instantaneamente às vezes, mas às vezes com um tempinho, às vezes com preço de sacrifício. E eu gostaria de perguntar, como está a sua vida com Jesus nesta noite? Você está no altar ou você está fora do altar? Como está a sua vida perante Cristo nesta noite? Será que se Ele viesse agora, chamasse a mim e a você, nós poderíamos romper essa laje aqui, um telhado ainda que há por cima dela, e ir ao encontro de Jesus? A Bíblia diz que Deus está preocupado, irmãos, com o que há dentro de nós. Porque o exterior eu posso muito bem maquiar para você, mas o que está dentro eu não posso, eu não consigo. Abraão, ele não conseguia mostrar para Sara o que havia dentro, mas Deus sabia. Deus estava vendo o que estava acontecendo com Abraão, a sua aflição, a sua angústia de entregar o seu filho em sacrifício vivo e vicário. O
que eu acho interessante para nós concluirmos é que as propostas de Deus estão de pé para mim e para você. A gente não vale nada, irmãos. Às vezes parece que a gente não serve para nada, mas a Bíblia diz que a gente tem um valor, porque esse valor foi vertido na cruz do Calvário. Porque se nós estivéssemos presos ao mundo, não valeríamos nada. Mas hoje para o mundo a gente não vale mais nada, porque a gente não bebe com eles, porque a gente não vai ali na farra com eles. Mas para Deus a gente tem um valor, um valor guardado, irmãos, um valor que não há preço, não há dinheiro que possa fazer-nos trocar esta cruz que foi nos proporcionada através de Jesus. Não há nada que possa impedir, porque as promessas de Deus estão de pé. E a qualquer momento Jesus vai voltar, irmãos, para concluir tudo isso, todo esse sofrimento, toda essa dor, toda essa instabilidade que às vezes nós vivemos e vivenciamos, para que a graça ela venha a ser aperfeiçoada em minha vida e em sua vida. Deus está voltando para buscar a sua igreja. Deus está voltando para buscar um rebanho santo, um rebanho que está no altar, um rebanho que se preocupa em estar no altar, porque no altar há refúgio para a minha vida e para a sua vida. Talvez nós não iremos alcançar as coisas que nós queremos, mas o que importa é que eu e você alcançamos o céu, a nova mansão celestial que já está preparada. Eu ouvi aqui sexta-feira, se não me engano, me falha a memória, a Natália falando aqui que já está preparada, irmãos. Ele foi até lá, venceu a morte, disse a morte, pegar o seu arguilhão e disse: olha, eu estou vivo, dizendo que nós seríamos vivos, lavados, revigorados, porque ele vai voltar. Ele disse uma coisa: olha, ficai-vos firmes, porque eu vou até ali, eu volto já. Fiquem preparados, porque eu vou voltar e ninguém vai esperar. Porque é assim, irmãos, quando a morte bate numa porta, é tão rápido, é coisa de minutos que o coração para. Diz que 80, se estiver batendo, irmãos, para chegar a 0, é questão de minutos. E como está a sua vida com Jesus nesta noite? Como está o teu coração com o Senhor Jesus nesta noite? Às vezes você fala: ah, Senhor, mas tantas coisas querem me ofuscar do brilho que é em Ti, tantas coisas querem demonstrar para mim, Senhor, de importante. Mas eu tenho uma coisa para te dizer nesta noite: nada se compara com o amor que Cristo tem por ti. Nada se compara com o amor que foi vertido na cruz do Calvário, para que hoje você estivesse aqui, tendo vida, e vida com abundância. É por isso, irmãos, que vale a pena sofrer mesmo, padecer, estar sofrendo dia após dia, para que o cheiro de sacrifício vivo que é nós nesta noite. Hoje nós somos um sacrifício perante ao Senhor, que tem que cheirar bem as suas narinas, que tem que agradar a Ele acima de todas as coisas, irmãos. E eu espero que você fique com esta palavra e a pratique, para que você venha ter um êxito na sua vida espiritual. Quando o mundo falar uma coisa que você deve fazer, fale: não, o Senhor Ele me proporcionou algo melhor, algo maior. E o mundo vai tentar dizer o que é a cruz, porque a cruz nos revela o que está preparado para mim e para a sua vida.